Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Felipe Mercadante e vou estar conduzindo vocês através dos nossos estudos. Desde já eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal e a curtir esses vídeos, porque assim você faz com que o algoritmo da plataforma ofereça esse vídeo para mais pessoas, ajudando assim o nosso canal a crescer. Na nossa aula passada, nós falamos sobre o maior exemplo de amor, foi a nossa lição 27, e agora nós falaremos da lição 28, que tem como tema a amizade. Antes de entrar no assunto da lição de hoje, eu quero também te dar os parabéns por você estar acompanhando esses vídeos, aproveitando desse material, estudando, se capacitando para realizar o seu ministério com ainda mais excelência. Eu quero lembrar você que todo o nosso trabalho no Senhor não é vão, não é inútil. Então, meus parabéns, eu tenho certeza que isso vai ajudar com que você progrida e cresça muito e consiga demonstrar ainda melhor, através da palavra de Deus, aquilo que Deus deseja falar ao seu povo. Amém? Bom, hoje nós vamos falar sobre a amizade. E esse estudo começa com uma pergunta. Será que nós conseguimos discernir quem são os nossos verdadeiros amigos? Será que você consegue discernir quem são os seus verdadeiros amigos? Essa é a nossa lição 28 e o texto base está aí em Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Nós vamos falar um pouco primeiro do contexto desse texto. Vamos explicar um pouco essa relação que é apresentada pelo autor de Provérbios. Ele diz o seguinte, que no primeiro caso, o companheiro dos sábios se beneficia dessa relação e se torna ainda mais sábio. Então, o companheiro dos sábios torna-se mais sábio. Ele é beneficiado pela relação. Por outro lado, o companheiro dos tolos sofre aflição, ou seja, aquele que se relaciona com pessoas erradas, aquele que constrói relacionamentos errados, acaba sendo prejudicado por esses relacionamentos. Então, note que o contexto fala o quê? Da influência que tem as nossas relações, seja para melhor ou para pior. Então eu preciso perceber isso. As nossas relações exercem influência sobre nós. E eu preciso ter o cuidado para me relacionar com as pessoas certas, com o chamado sábio, aqui à luz da palavra de Deus, porque isso vai me tornar melhor, vai me tornar mais sábio. Por outro lado, se escolher mal as minhas relações, essas relações podem me levar a dor e sofrimento. Então, se toda relação que eu exerce influência sobre mim, toda relação que eu desenvolvo exerce influência sobre mim, eu preciso tomar cuidado com quem eu me relaciono, não é verdade? E a essa relação nós chamamos comumente de amizade. Então, qual é a grande ideia do nosso estudo aqui? Qual é a grande ideia do estudo de hoje? Todos aqueles com quem passamos tempo na vida exercem influência sobre nós, assim como nós exercemos influência sobre eles. Essa influência que surge do convívio ajuda a construir ou desconstruir os nossos princípios e valores. Vou lembrar você aqui o que eu expliquei na última aula. A grande ideia é como o porto que nós decidimos navegar e chegar até ele. Então, nós traçamos um objetivo. O objetivo é a grande ideia. Nós vamos alcançar esse objetivo, esse porto. Você é o capitão da embarcação, a Bíblia é a sua carta de navegação, as pessoas que estão te ouvindo são os tripulantes dessa embarcação e agora você vai conduzi-los até esse porto, até esse objetivo. Então, toda lição nós vamos ressaltar a grande ideia para que você entenda aonde desejamos chegar e aí sim, isso faça com que você consiga comunicar melhor essa mensagem para as pessoas que vão te ouvir, tá certo? Então essa é a grande ideia. Vamos analisar um pouco a estrutura em que o texto foi elaborado. A estrutura apresentada é, primeiro, a influência positiva. Lembra como é que o texto começa? O companheiro dos sábios se torna mais sábio. Depois, a influência negativa. E, por último, a amizade perfeita. Qual seria para nós, à luz da Bíblia, o exemplo de amizade perfeita? Veja que aí embaixo estão descritos
os micro-objetivos. De cada parte da estrutura, nós também temos a grande ideia dessa parte. Então, qual é a grande ideia da influência positiva? Mostrar para os irmãos que é necessário que você consiga distinguir quem são seus verdadeiros amigos, aqueles que irão contribuir para que você se torne uma pessoa melhor. É isso que nós estamos falando quando falamos de influência positiva. Pessoas com quem você se relaciona que tornaram você uma pessoa melhor. Calma que a gente vai explicar isso nesse ponto. Segundo, a influência negativa. Uma amizade negativa pode prejudicar a obra que Deus está realizando em nós. Isso é muito sério. E a gente vai trabalhar esse assunto, esse tema. E por último, a amizade de Jesus com os seus discípulos, que é para nós o maior exemplo de amizade. Então, agora nós vamos detalhar cada parte da estrutura. Antes, eu quero chamar a sua atenção que aí na sua revista, quando você estiver ministrando essa aula para os seus ouvintes, para a igreja, na introdução, nós abrimos com uma pergunta. E essa pergunta é justamente para provocar os nossos irmãos, para provocar as pessoas a pensar, a refletir sobre isso. Será que eu consigo distinguir quem são os meus verdadeiros amigos? Porque, note, se nós, como crentes, nos fazemos essa pergunta, e o mundo também faz, as pessoas lá fora também se perguntam quem são os seus verdadeiros amigos, nós temos a Bíblia. E a Bíblia vai nos guiar, nos conduzir para que eu e você consigamos olhar para as nossas relações e perceber quais são as nossas verdadeiras amizades. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas acreditam, né, que os seus contatos das redes sociais são seus verdadeiros amigos, são amigos, né, chamam de amigos. Será que isso é verdade? A gente sabe que não. A maturidade nos faz perceber que não. Mas muitos acabam se enganando por isso. Outros assumem um caminho oposto a esse, que é o quê? Que é de não se relacionar com ninguém. Então a pessoa diz, pastor, eu não tenho amigos. Eu não tenho amigos. Essa pessoa provavelmente sofreu nas suas relações, ela sentiu dor, ou foi traída, ou foi desapontada, decepcionada de alguma maneira, e ela então diz para você que ela decidiu não se relacionar com ninguém, e assim ela consegue não sofrer mais. Só que o próprio Deus, quando nos criou, nos fez seres sociáveis, seres que estabelecem relacionamentos. Então, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, a Bíblia vai dizer, não é bom que o homem esteja só. Não é bom. O que Deus está dizendo com isso? Não é só do relacionamento ali de Adão e Eva. Ele está falando do aspecto social do ser humano que ele havia criado. Então, não é bom. Ou seja, o que é bom? É bom que esse ser humano tenha outros seres de sua mesma espécie com quem ele possa estabelecer relacionamentos. Então, isso a gente precisa observar. Outro ponto a se observar. Aquele que se isolou e diz, eu não tenho amigos, pode ser que alguém responda isso para você no início da sua aula. Meu irmão, eu não tenho amigos. Aí a gente vai observar lá no versículo, em Provérbios, capítulo 18, versículo 1, que fala assim, aquele que se isola luta contra a própria sabedoria. Aquele que se isola luta contra a própria sabedoria. Se tornou um inimigo da sabedoria aquele que busca o isolamento. Isso por quê? Porque a solidão não é projeto de Deus para a vida de ninguém. Tá certo? Se nós temos lá a nossa grande ideia para ressaltar com os nossos irmãos, eu diria que uma ideia subsequente seria mostrar para os irmãos que a solidão não é projeto de Deus para a vida de ninguém. E que é importante que eu e você possamos estabelecer relacionamentos que nos abençoam, relacionamentos que nos tornam pessoas melhores. E é esses os relacionamentos que a gente precisa buscar. E por isso nós começamos a lição falando que um verdadeiro amigo é aquele que irá contribuir para que você se torne um pai melhor, uma mãe melhor, um filho ou filha melhor,
uma pessoa melhor e, principalmente, um crente melhor. Pastor, e da onde a gente tira essa ideia? Porque se toda a ideia que o cristão tem vem da palavra de Deus, vem da Bíblia, da onde eu tiro essa ideia? Eu tiro essa ideia de Provérbios 27, 17. Provérbios 27, 17 diz assim: como se afia o ferro com outro ferro, assim o homem afia o seu amigo. Veja, como se afia o ferro com outro ferro, assim o homem afia o seu amigo. O ferro que vai afiar o outro ferro vai torná-lo melhor, mais capaz de cortar. Assim o homem é o seu amigo. O amigo verdadeiro é aquele que nos tornou melhor, depois que nós começamos a estabelecer uma relação com aquela pessoa. Então, veja que o texto de Provérbios, ele já nos dá uma boa indicação de como discernir quem são nossos verdadeiros amigos. Quem são os nossos verdadeiros amigos, pastor? Em outras palavras, aquele que tornou você melhor depois que você começou a estabelecer com ele uma relação. É isso. Então, essa é a ideia que você precisa construir com os seus alunos aí na sua classe, para que eles possam ter um aproveitamento maior de todo o restante do texto, tá certo? Bom, vamos avaliar então o primeiro tópico da nossa estrutura, a influência positiva. Quando o texto diz: quem anda com os sábios será sábio. E aí eu coloquei para você o texto de Provérbios 27, 17, que nós já lemos, então nós não vamos ler ele de novo, e o exemplo de Davi, para que depois a gente vai falar do exemplo de Jesus, tá certo? E a gente poderia aplicar o exemplo de Jesus aqui também. Mas primeiro vamos dar um outro exemplo, que é o exemplo de Davi. Eu não vou abrir nos textos, mas depois você analise aí na sua Bíblia. 1 Samuel 22, 1 e 2 descreve para nós a qualidade dos homens que começaram a se relacionar com Davi quando Davi estava fugindo de Saul. Então, naquele período histórico em que Davi está fugindo de Saul, alguns homens passam a buscar se relacionar e se juntar a Davi. E nesse texto, 1 Samuel 22, 1 e 2, fala da qualidade desses homens. Depois, você precisa analisar o contraste quando esses homens aparecem descritos lá em 2 Samuel, capítulo 23, do verso 8 ao 12. Então, lá em 2 Samuel 23, do 8 ao 12, aparece o que esses homens se tornaram depois dessa relação. Então, a ideia é mostrar para os nossos irmãos aqui um antes e depois. Quem esses homens eram antes do seu relacionamento com Davi e quem eles se tornaram depois do relacionamento com o homem de Deus. Assim como o ferro afia o ferro, assim o homem ao seu amigo. Como Davi e a relação com Davi tornou aqueles homens melhores quando eles passaram a conviver. Tá certo? Então essa é a influência positiva. Os amigos verdadeiros irão contribuir para que você se torne uma pessoa melhor. Se você, analisando o passado, percebe que aquele irmão lá, vamos supor, o João, né? O João, você analisando a sua relação com o João, desde que vocês se conheceram, o João tornou você melhor, tornou você um pai melhor, um filho melhor, um irmão melhor, um crente melhor, se tornou melhor, é porque o João tem sido para você um bom amigo. E o inverso também é verdadeiro. Você tem tornado o João melhor, depois que o João conheceu você, ele também se tornou um pai melhor, um irmão melhor, um amigo melhor, um filho melhor, um crente melhor, porque conheceu você. Essa é a ideia da influência positiva. O oposto a isso é a influência negativa, que é o segundo tópico da nossa estrutura. Uma amizade negativa pode prejudicar a obra que Deus está realizando em nós. Isso não sou eu que estou dizendo. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33. 1 Coríntios 15, 33, o texto vai dizer: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Irmãos, eu quero fazer uma observação aqui muito importante.
eu já vi muitas vezes adultos nas nossas igrejas recitarem esse texto para os nossos adolescentes, para as nossas crianças, para os juniores, como se isso fosse um alerta apenas para o junior e para o adolescente. Mas a palavra de Deus aqui no contexto de 1 Coríntios 15 não menciona idade, não menciona que eram só para os adolescentes ou para as crianças. Então esse texto vale para todos nós, seja adulto, seja homem e mulher, seja o idoso, tá certo? Seja uma pessoa que não teve condições e oportunidade de estudar ou uma pessoa muito estudada, todos nós recebemos influência, exercemos influência na vida das pessoas através do convívio e somos influenciados através desse mesmo convívio. E o texto está me fazendo um alerta para não me enganar. As más companhias podem corromper os princípios e valores do reino de Deus que estão nas minhas vidas. Podem corromper os bons costumes. E como exemplo, nós temos Sansão. Sansão, lá no livro de Juízes, do capítulo 13 até o capítulo 16, narra a história de Sansão, que era um homem nascido de um milagre, tinha uma força extraordinária, bem provável que você já conheça essa história. Ele foi gerado como um milagre para ser um grande líder em Israel e conduzir o povo de Israel à libertação, mas infelizmente, por conta das influências que recebeu, com os péssimos relacionamentos que construiu, Sansão não conseguiu desenvolver todo o potencial que tinha para liderar o povo de Israel e acabou morrendo e tendo um fim trágico. Então Sansão é um exemplo para nós do quanto você pode ser fruto de um milagre, do quanto as pessoas podem olhar para você e ver em você um grande potencial para ser um grande homem de Deus, realizar feitos extraordinários na presença de Deus, mas ainda assim ter todo esse projeto comprometido por culpa das suas relações. Veja quanto esse tema é importante para a gente discutir. Verdade? A gente poderia passar aqui um bom tempo, mas eu preciso avançar. Então vamos para a terceira parte da estrutura, a amizade perfeita. O nosso maior exemplo, que é Jesus, e a amizade que Jesus desenvolveu com os seus 12. Eu não fiz aqui um sublinhado, aqui uma marcação, mas eu gostaria que você percebesse que eu fiz isso de propósito. A amizade que Jesus desenvolveu com seus 12 discípulos é o verdadeiro exemplo de amizade. E aí você já deve ter entendido o que eu quero dizer. Talvez você tenha pensado, 11, porque Judas não era amigo de Jesus, mas nem por isso Jesus deixou de ser amigo para Judas. Lembra que ele fala com Judas lá no Getsêmani? Meu amigo, o que tens para fazer, fazei-o depressa. Então, até no final, mesmo sabendo que iria ser traído, Jesus escolheu ser amigo de Judas. Então, Jesus desenvolveu uma relação muito profunda com todos os 12 discípulos, oferecendo para eles o maior exemplo de amizade verdadeira. O maior exemplo de amizade verdadeira. E o texto aqui é João 15, 13, quando fala: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor. Na nossa revista, eu separei com você alguns pontos que eu gostaria que você meditasse bem em cada um desses pontos antes de trazer esses pontos para discussão com a sua classe. Bom, se fôssemos listar algumas marcas desse relacionamento, eu selecionei pelo menos 6 aqui para a gente. A primeira, por que Jesus é para nós o exemplo de amizade perfeita? Porque ele estava disposto a marcar a história deles de uma maneira positiva. Jesus estava disposto a marcar a história daqueles homens de uma maneira positiva. Segundo, ele estava disposto a perder para que eles pudessem ganhar. Quantas pessoas que caminham com você estariam dispostas a perder para que você pudesse ganhar? Já se fez essa pergunta? Ou quantas vezes você estaria disposto a perder para que o seu amigo pudesse ganhar? Bons amigos sempre têm boas ideias e iniciativa e estão dispostos a colaborar para aquilo que é plano de Deus para as nossas vidas. Então, Jesus foi amigo dos seus discípulos
de maneira que ele sempre esteve ali disposto a colaborar com o projeto que o Deus Pai tinha na vida de cada um deles. Exemplo disso é o diálogo entre Jesus e Pedro, né? Quando ele diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu, porém, vos digo que tu és Pedro, tu és uma parte disso. Tu és uma parte daquilo que eu estou construindo. Existe um grande plano, você vai fazer parte disso. Eu estou ajudando você para que você possa participar disso. Esse é um texto que sempre toca muito meu coração. Outra coisa é que o maior exemplo de amizade desenvolveu com os discípulos uma relação baseada na verdade. Verdade. Isso está lá em João capítulo 15, verso 15. E aí é importante que você pare aqui um pouco em cada etapa dessa para ler e mastigar isso aqui com o dente do cérebro, tá bom? Não dá para a gente passar só lendo aqui rápido. Eu vou ter que fazer isso por causa do nosso tempo, que é limitado. Mas eu espero que você leia, pare, mastigue esse negócio e tente perceber o quão profundo são essas ideias, o quanto é importante essas ideias estarem inseridas nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos. Jesus compartilhou com eles verdades espirituais e não teve medo de que eles o vissem como inimigo por lhe dizer a verdade. Jesus não teve medo. Os discípulos vão achar que eu sou inimigo. Não, mas eu preciso dizer a verdade. É isso. É o que a palavra de Deus diz, é o que a vontade de Deus diz a respeito disso. E por último, Jesus os amou de uma maneira incondicional, sendo capaz de dar a própria vida por eles. E é por isso que Jesus vai ser para nós o maior exemplo de amizade. Bom, nas nossas considerações finais, a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Eu coloquei, é muito importante que você entenda que de todas as amizades que fará na vida, Jesus é o amigo mais importante. Jesus é o seu amigo mais importante e digno da sua atenção. Ele, mais do que qualquer um, pode marcar a nossa história de maneira positiva, no antes e depois que você conheceu Jesus, não é verdade? Marcou a sua história. Não só marcou a história da humanidade no antes e depois de Cristo, como marcou a nossa história a partir do momento que o conhecemos, em um antes e depois. E nos ajuda a construir os planos que Deus tem para nós. Então Jesus está o tempo todo, nós estamos nos relacionando com Ele e Ele está nos ajudando a construir os planos que Deus tem para nós. Eu espero no nome de Jesus que você compreenda o quanto essa afirmação é valiosa para nós, o quanto essa palavra é maravilhosa. Perceber que em Jesus um amigo temos e que esse amigo tem nos tornado uma pessoa melhor a cada dia e que esse amigo deseja colaborar para construir os planos que Deus tem na minha e na sua vida. Bom, amados, o nosso estudo de hoje ele vai ficando por aqui. Mas caso você tenha alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão para fazer, ou até mesmo um elogio, você gostou da aula? Escreve aqui nos comentários, embaixo desse vídeo. Não deixe de apertar o joinha para ajudar o vídeo, né, a ser apresentado para mais pessoas na plataforma. E eu espero de coração que esse material aqui que está aqui embaixo, através do link que você pode baixar o PowerPoint para você usar, possa estar sendo útil aí no trabalho que você está desenvolvendo com a sua igreja. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.